Obrigado, senhor presidente. Me associo à manifestação do deputado Márcio Pacheco, endossando a importância da luta pela garantia de plenos direitos às pessoas com deficiência do Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Bom, senhor presidente, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, enfim, senhoras e senhores, trabalhadores aqui da casa, eu ontem, ainda durante a ordem do dia, participei da discussão de um projeto de autoria do deputado André Ciliano e também do deputado Carlos Mink, relativo ao registro pela Polícia Judiciária de crimes de intolerância religiosa. Assumi a tribuna para discutir o projeto e fiz também uma conexão com uma outra forma de intolerância, que é a intolerância em relação aos homossexuais. Mas queria retomar o tema aqui hoje, porque gostaria de insistir na estupefação que causou a muitos e muitas a decisão tomada por um juiz do Distrito Federal, da 14ª Vara do DF, Valdemar Cláudio de Carvalho, que concedeu uma liminar que, em última instância, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias, eu chamaria, de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. Na verdade, essa decisão desse magistrado busca desautorizar uma resolução adotada pelo Conselho Federal de Psicologia no ano de 1999, a resolução 01 de 99, que, em resumo, determina que psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Tudo isso foi suscitado por uma provocação feita por uma psicóloga cujo registro foi cassado em 2009, de nome Rosângela Alves Justino, que pedia justamente em juízo a suspensão desta resolução. E esta psicóloga de formação, embora com registro cassado, mas formada academicamente em psicologia e missionária, como também se apresenta em seu próprio blog, oferece pseudoterapias para curar a homossexualidade masculina e feminina. Ela chega a afirmar que as pessoas são homossexuais porque foram abusadas na infância e na adolescência e sentiram prazer nisso. Também afirmou que o movimento pró-homossexualismo tem feito alianças com o Conselho de Psicologia e, no fundo, querem implantar essas alianças, a ditadura gay no país. Enfim, é impressionante que nós estejamos em pleno século XXI, ainda enfrentando, deputado Conte Bittencourt, este tipo de pensamento. Essa onda conservadora, reacionária, intolerante, odiosa que avança no Brasil se manifesta em vários campos, em vários âmbitos da vida social. Eu fiquei estupefato. Por outro lado, até quero fazer aqui um registro de como Niterói, num esforço muito grande da prefeitura, da sociedade civil organizada, vai também nesse ponto de encontro a essas concepções reacionárias, porque Niterói acabou, Vossa Excelência sabe disso e acompanhou, acabou de instalar o primeiro Conselho Municipal de Direitos LGBT do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é um posicionamento, é uma política pública, uma iniciativa articulada entre a Prefeitura e a sociedade civil organizada, os movimentos LGBT em Niterói, que estão numa posição, eu diria, antípoda, totalmente oposta a essa perspectiva, tanto desta psicóloga formada, porém, com registro cassado, e por este magistrado de Brasília. Eu fiquei pesquisando coisas, ainda meio baratinado por constatar este tipo de posicionamento. Encontrei, deputado Conte Bittencourt, um vídeo do médico Drauzio Varella, do ano de 2014. Eu assisti a esse vídeo novamente, em que ele... Bom, quem assistir a esse vídeo e não entender, como a juventude fala hoje, só desenhando é possível explicar. Porque ele fala muito claramente que
A homossexualidade não é uma escolha objetiva, calculada, arbitrária. Ela é por si mesma, ela se situa no plano da subjetividade. A homossexualidade, ela é. Ninguém escolhe planejadamente ser homossexual ou ser heterossexual. Portanto, é muito importante que a gente insista em tempos sombrios, em tempos conservadores, em que se pretende inclusive impedir que a escola aborde temática de gênero. E temática de gênero não tem a ver apenas com questões relacionadas à sexualidade, tem a ver com questões relacionadas às lutas das mulheres, aos direitos das mulheres, enfim. Então, queria aqui aproveitar para me manifestar de maneira mais clara e direta a minha repugnância, a minha indignação contra esta decisão judicial tomada por este magistrado da 4ª Vara do Distrito Federal, que pretende restituir práticas que, inclusive, já foram, deputado Conde Bittencourt, que está aqui na casa há muito mais tempo que eu, nesta casa já tiveram eco na figura de um ex-deputado que pretendia, inclusive, chegou a apresentar um projeto de lei, Vossa Excelência se posicionou contrariamente à época, para instituir, na forma da lei estadual, a cura gay no Rio de Janeiro. Portanto, é preciso respeitar direitos, é preciso respeitar assim, a individualidade, a subjetividade das pessoas. E Drauzio Varela termina esse vídeo perguntando assim, olha, o que muda na sua vida? Pergunta Drauzio Varela, eu cito aqui livremente. O que muda na sua vida se o seu vizinho dorme com um homem, se o porteiro do seu prédio tem um namorado, se a professora do curso de inglês da esquina tem uma relação homoafetiva? O que isso muda na sua vida? O que isso afeta em você? Porque se estiver afetando, diz Drauzio Varela, procure um psiquiatra, porque você não está bem, é você que não está bem. Então eu queria fazer essa manifestação e, ao mesmo tempo, senhor presidente, no curto tempo que ainda me resta, queria levantar uma outra problematização de um outro tema, outra questão, que também me preocupou muito nos últimos dias, que foram, vou concluir, que foram declarações proferidas nas últimas horas, nas últimas 72, 96 horas, por generais de altíssima patente no Brasil. Eu vou citá-los, né? Inclusive o comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, comentando um pronunciamento do senhor general Antônio Hamilton Mourão, aliás, de sobrenome que faz lembrar um sobrenome Mourão de triste memória para a democracia brasileira, do general golpista Olímpio Mourão, e também repercutidas essas intervenções pelo general Augusto Heleno, que inclusive comandou a Força de Paz brasileira, a primeira Força de Paz brasileira no Haiti. Esses generais se manifestaram, eu cito apenas um trecho, o general Mourão chegou a afirmar que ou as instituições solucionam o problema político com apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então teremos que impor isso, entre outras declarações feitas por esse general, que já havia sido, inclusive, mudado de comando por pronunciamentos anteriores, só que desta vez, num cenário de um presidente ilegítimo, golpista, usurpador, totalmente enfraquecido, não houve nenhum pronunciamento sobre essa clara quebra de comando de generais de altas patentes no Brasil. Aliás, dialogando com um bom artigo publicado hoje pelo deputado Adi Damuz, que lembra que o artigo 142 da Constituição brasileira é muito claro, quando apenas admite a atuação de militares na garantia da lei e da ordem por iniciativa dos poderes constitucionais, jamais por conta própria. A ordem jurídica também veda a opinião de caráter político por parte de oficiais da ativa. O ministro da Defesa produziu uma nota acanhadíssima, este ministro que inclusive vem batendo cabeça com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, isso vem se transformando numa peripécia, seria cômico se não fosse trágico para o povo do Estado do Rio de Janeiro os desencontros entre as declarações do ministro da Defesa, do secretário de Segurança do Estado, do governador do Estado. Mas eu quero aqui destacar, não esse assunto, mas destacar a ausência de pronunciamento por parte do presidente da República, ainda que ilegítimo, por parte do ministro da Defesa, um pronunciamento claro contra essa quebra de comando, contra essa indisciplina. Esses generais não têm o direito de se pronunciar dessa forma, não têm o direito. O Brasil já viveu
páginas sombrias da sua história e que começaram com frases desencontradas, declarações incompreendidas, enfim. E eu me lembro, inclusive, pensando em outros contextos, eu li uma entrevista feita por Cristóvão Buarque, uma revista chamada Comunicação e Política. Uma entrevista feita por Cristóvão Buarque a Fernando Henrique Cardoso, relembrando os tempos da CEPAL. Havia muitos brasileiros exilados na CEPAL, sob a liderança de Celso Furtado, e Fernando Henrique fez menção a um jantar em que estava com Celso Furtado, em Santiago do Chile, há poucos dias, senhor presidente, há poucos dias do golpe de Estado que derrubou Salvador Allende, em 73, e nesse jantar havia um estrangeiro à mesa que perguntava ao Celso Furtado e ao próprio Fernando Henrique como que estava o ambiente político no Chile naquela ocasião. E o Fernando Henrique lembra, na entrevista ao Cristóvão Buarque, que o Celso Furtado se adiantou para dizer: olha, está tenso o ambiente, mas não tem nenhuma perspectiva de golpe aqui. As instituições aqui são muito sólidas, a democracia está consolidada. Enfim, então, e alguns dias depois, Allende foi derrubado, né, foi assassinado, Pinochet assumiu o poder por 17 anos. Portanto, eu quero dizer que a gente não deve fazer pouco caso, não deve achar que são apenas, enfim, insólitas as declarações de 3 generais, né, um deles comandante do Exército, outro na ativa, impedidos de fazer pronunciamentos de natureza política, com uma evidência clara de quebra de comando, sem pronunciamento de suas autoridades, do chefe, do comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República, com o ministro da Defesa fazendo uma nota insípida, apenas dizendo que vai pedir informações. Eu quero lembrar que em outras páginas, em outros momentos da história brasileira e de outros países, rupturas democráticas gravíssimas, muito maiores do que esta que nós já estamos vivendo, aconteceram a partir de declarações e depoimentos como este. Portanto, eu quero aqui repercutir o artigo do deputado Adi Damuis, mas, sobretudo, me manifestar também com indignação face a esses pronunciamentos descabidos por parte desses 3 generais do Exército Brasileiro. Muito obrigado.